Olá pessoal do Energia, quem está falando aqui com vocês agora é o professor Marcos. Olha só galera, a gente vai trabalhar atualidades aqui, tem muita coisa para a gente ver, não precisa nem comentar demais que o que aconteceu nesses últimos anos aí foi algo que movimentou com a economia, com a política do planeta Terra. Isso a gente nem fala só de Brasil, mas é lógico que isso teve reflexos em toda a sociedade brasileira e a gente tem muita coisa para falar. Questão geopolítica, a gente vai entender que depois de uma grande crise econômica como essa, olha só o que eu vou falar para vocês, o capitalismo, desde que ele se torna o sistema econômico vigente no planeta, ele passa aí por três grandes crises. A primeira delas, vocês lembram, 1929, a segunda, em 73, a crise do petróleo, onde todo mundo andava com os carrões, que hoje chamam de muscle car, aí motores até 12 cilindros, a gasolina era preço de água. De repente, os árabes se revoltaram com a questão do Estado de Israel, vão aumentar o barril do petróleo e a gente vai, desde então, pagar a gasolina muito cara como estamos pagando hoje. Tem muita gente revoltada com a gasolina. Ah, mas é culpa do governo. Bom, em primeiro lugar a gente vai deixar claro aqui que se você gosta do presidente atual, você não gosta, não é isso que a prova quer saber. Se você gosta do governo anterior ou não gosta, a prova não vai te perguntar isso. A gente vai ter que entender que na questão das crises que se sucederam, a gente falou dessa última de 73, depois a gente vai ter a crise de 2008, onde estava o governo PT. Mas essa crise que se espalhou pelo mundo a partir de 2008 vem atingir o Brasil só em 2014. E essa terceira crise nós chamamos da crise imobiliária americana. Então, veja lá, você vai ter 29, 73, a crise de 2008, as três grandes crises do capitalismo. E aí, meus amigos, chega a pandemia e a gente fala na quarta grande crise do capitalismo. O que acontece é que, historicamente, em todas essas crises capitalistas, sempre os governos tomaram atitudes para a retomada da economia, certo? Então, a partir da crise de 29, por exemplo, você vai ter o modelo keynesiano, onde o Estado deixa de adotar o liberalismo econômico, onde basicamente o Estado não interfere na economia e passa a interferir. A partir de cada crise, governos de várias nações tomam determinadas atitudes. E esta crise que nós passamos agora, afinal de contas estamos infelizmente ainda em uma pandemia, mas os governos mundiais já tomam essas decisões. E aí você vai se assustar e você vai falar, professor, não está falando sério. Pois vou falar aos senhores. Está eminente um grande conflito aí entre a Rússia e a Ucrânia, como vocês bem estão acompanhando. Senhores, a guerra só serve para uma coisa no século XXI, gerar dinheiro. Para pensar comigo, aonde os mercados foram retraídos, em todo o mundo, de repente a pandemia acabou falindo indústrias, comércios, a economia em geral entrou em colapso. Algo deve ser feito para retomar essa economia. Uma dessas coisas podem colocar na cabeça dos senhores que é sim, possivelmente uma guerra. Vocês tenham certeza que por mais que o senhor Bush, o senhor John Biden está aí fazendo de conta que ele está bem nervoso com o Putin, e que o Putin está Putin com ele, eles provavelmente tomam um café e decidem o andamento desse conflito juntos, porque afinal de contas os dois são os maiores vendedores de armas do planeta, a terceira maior indústria do mundo. É bem estranho, pós uma pandemia, de repente você ter uma determinada condição existente. Por quê? Porque é um dos mecanismos que pode ser usado para a retomada da economia. A guerra é necessária?
Talvez não, mas talvez nesse momento ela seja necessária. É isso que a gente vai entender. A geopolítica, ela é muito complexa porque ela tem uma série de fatores envolvidos que faz com que muitas vezes aquilo que seja certo acaba não sendo tão certo assim e vice-versa. Vai depender dos valores, certo? E principalmente das questões econômicas que estão envolvidas. Para a gente falar, o que a gente vai entender aí a partir desta aula, né, começando a falar de política e economia do Brasil. A gente vai falar de política e economia mundial, mas primeiro temos que cuidar da nossa casa, primeiro o nosso território e depois vamos para frente. E senhores, infelizmente, para aqueles que têm uma certa base, a gente vai ter que retomar algumas questões históricas aqui, porque, por exemplo, o que remete, né, esta possível guerra entre Rússia e Ucrânia? Isso tem fatores históricos envolvidos que vêm, por exemplo, da Guerra Fria, dos anos 60, 70, 80, 90, certo? Então, quer dizer, você tem que ter um conhecimento histórico da situação existente para que você possa entender os acontecimentos atuais. Para aqueles que têm, eu prometo que eu vou ser breve, né? A gente não vai, logicamente, estudar a história aqui, mas é necessário que a gente retome esses conhecimentos. E aqueles que não têm essa base, que porventura acabaram esquecendo, passaram batido, e essa aula não seja suficiente no quesito histórico, vocês já sabem o que tem que buscar. Então, galera, dê uma olhada aqui. Sou o professor Marcos Tecati. Vamos então trabalhar a nossa atualidade, começando com a economia brasileira. Então, olha só, coisas interessantíssimas, tá? Classificada ainda em 2020 com dados de 2019, portanto, antes da pandemia, nós somos a 12ª maior economia do mundo. Já chegamos a ser a 5ª, certo? E hoje somos a 12ª. Temos um produto interno bruto de 7,4 trilhões de reais. Vamos transformar em dólar? Já que o mundo fala em dólar, então temos 1,9 trilhões de dólares. Vamos fazer um comparativo que é o Brasil, então, em relação aos dois gigantes do mundo? Estados Unidos, uma economia aproximada de 18 trilhões de dólares. Veja que nós temos 1,9, os Estados Unidos está com praticamente 18, são 17,9 trilhões, ou seja, eles são 16 trilhões maiores que a gente. Todo mundo fica perguntando, mas professor, a China não é a maior economia do mundo? Não, meus amigos, ela pode se tornar sim, mas ainda não é. A China aparece em segundo lugar com 10 trilhões de dólares. Então você vê a diferença dos dois gigantes diante do que é a economia brasileira. A gente vai entender por que a economia brasileira tem dificuldade em crescer, qual é o grande problema. Apesar de sermos apontados como um dos pilares econômicos mundiais, que lá por 2050 eu espero estar vivo para ver isso, nós seremos uma economia de basicamente 17 trilhões de dólares. Agora, quantos trilhões será a economia dos Estados Unidos? Aí eles não falaram para a gente, né? Mas que a gente tenha a grande condição de ser um dos pilares da economia mundial. Bom, no continente americano, ela é a 2ª maior, então dá uma olhadinha aqui, meus amigos, a 2ª maior vai perder justamente só para os Estados Unidos. É por isso que geopoliticamente, às vezes, a gente tem algumas dificuldades em entender como que se trabalha o governo. Senhores, eu quero deixar muito claro para vocês aqui, e de preferência que vocês levem isso para a prova, vou afirmar novamente que o Brasil politicamente está extremamente polarizado. Não me importa, e a prova não quer saber se o senhor gosta do governo atual ou não, do governo anterior ou não. Só que existem muitos problemas, né, por uma polarização política, como a gente vê, é que aquilo que o presidente atual faz é duramente condenado, né, pela oposição, que basicamente era o governo anterior. E a gente acaba entrando nessa e não entendendo realmente qual é o sentido, né, de muitas ações de governos que estão, né, à frente da nação.
É lógico que o PT errou? PT errou em muitas coisas, acertou em muitas coisas. E o atual governo errou? Errou. E acertou? Acertou. Não é isso que a gente vai falar, entendeu? Agora, eu quero que vocês entendam, isso eu vou ter que usar um exemplo do governo PT, é que, por exemplo, foi colocado dinheiro, né, na construção de um porto em Cuba. Então aí muita gente vinha falar, mas isso é uma vergonha. O brasileiro, né, pagando imposto e de repente o nosso dinheiro está indo para o porto de Cuba, para esse governo comunista. Senhores, entendam a geopolítica. Olha o que eu acabei de falar para vocês, nós somos a segunda maior economia do continente americano. Os Estados Unidos manipulou economicamente todas as nações desse continente por ser a maior economia. Por anos e anos e anos, nós literalmente trabalhamos em função da economia americana, porque eles tiveram mecanismos para fazer isso. A grande questão é que o Brasil, em segundo lugar, também tenta fazer isso. Porque, afinal de contas, você vai pensar, um porto em Cuba, ele vai beneficiar o quê? Vai beneficiar Cuba? Não, ele pode sim beneficiar o Brasil no sentido de que a travessia, né, do Atlântico para o Pacífico, feito a partir do Canal do Panamá, logicamente, naquela região encontra-se uma movimentação gigantesca de navios. Então, assim, o poder que o Brasil pode ter, né, sobre a América Central, o poder político e econômico, tomando uma atitude dessa, pode acontecer? Pode. Você concorda? Eu concordo. Eu não concordo. Não importa. Importa é que o Brasil, estrategicamente, pensou nisso. E o governo PT? Meu Deus, mas e se fosse o governo Bolsonaro? Talvez teria feito a mesma coisa. A gente vai ver que as políticas econômicas dos governos na redemocratização brasileira foram exatamente as mesmas. Agora, você tem determinadas condições populistas, né, mais voltadas a um governo do que o outro. Este ajudou mais determinada parcela da população, este ajudou menos, mas a política econômica como um todo segue igual. Então, talvez não seja como muita gente xinga o PT ou xinga o Bolsonaro, né, atual governo, que nós temos aí que ser cegos e temos que analisar geopoliticamente o que significa isso. E muitas vezes, por mais que aquilo seja condenado pela oposição, muitas vezes é uma política que a própria oposição poderia fazer ou vice-versa. Então a gente tem que cuidar demais, cara, para a nossa prova, para os próximos concursos, com toda essa questão de polarização, que isso só nos incomoda, né? Vamos lá, galera? O Brasil é uma das chamadas potências emergentes. Senhores, deixa eu falar para vocês o que significa, para quem não lembra, o que é uma potência emergente. A questão é o seguinte, nós temos a gente pode falar assim, a ONU vai gerar um cálculo chamado IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é calculado de 0 a 1, né? Então, a partir de 0,800, ou seja, de 0,800 para chegar a 1, você vai ter um país desenvolvido. Entre 0,400 e 0,800, a gente chama esses países que englobam essa área de países subdesenvolvidos. E abaixo de 0,400, aí, meus senhores, o negócio é brabo. Aí eles são miseráveis. Países do continente africano, no continente americano, principalmente na América Central, na Ásia, certo? Então, assim, quando você tem um país que ele está em 0,799, cara, ele está quase em 800. Mas ele, numericamente, não chegou ali. Ele não pode ser comparado com um país que é 0,401, porque esse país está perto da miséria, entendeu? Então, o que acontece? Essa simples divisão, ela ficava complicada
para que você analisasse realmente o potencial de crescimento de cada economia. O Brasil tem sim a condição de se tornar um país desenvolvido e caminha para isso. Quem são os países emergentes? São os países subdesenvolvidos que emergem ao grupo dos países desenvolvidos, ou seja, que a qualidade de vida da população, que a sua economia, que os direitos humanos, né, a sociedade como um todo, evoluem a ponto de estarem em uma condição que podemos chamar de desenvolvimento. Então, o que é o emergente? O emergente ainda é considerado subdesenvolvido, mas está deixando de ser pobre e está virando rico. Deu para entender? Está deixando de ser pobre, está virando rico. Aí os camaradas foram analisar. Quem são esses camaradas? Basicamente, o Jim O'Neill, certo? Esse camarada era gestor do banco Goldman Sachs e este camarada começou a perceber que realmente os pilares deste crescimento emergente eram justamente o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. E aí, ele deve ter sentado na sacada dele, né, tomando uma água mineral e pensou, eu vou ajeitar essas letrinhas para deixar um nome bonitinho que o mundo inteiro vai chamar esse negócio pelo nome que eu inventar. Então ele inventou esse querido nomezinho aqui que a gente vai chamar de BRICS. Na verdade, primeiramente, ele se chamava BRIC. Brasil, olha só, Rússia, Brasil, Rússia, Índia, China. Correto? Então olha só, galera, vamos entender aqui, ó. O Brasil, uma das potências emergentes, é o B do grupo BRICS. Hoje BRICS, fundado como BRIC. O que é o BRICS? A gente pode chamar de um agrupamento de países de mercado emergente em relação ao desenvolvimento econômico. Estão deixando de ser pobre, como eu falei, e se tornando ricos. Presta atenção, isso as provas costumam cobrar muito, tá? Eu digo para os senhores que não só em concurso público, mas também em vestibulares, é muito normal você ver isso aí. O BRICS pode ser considerado um bloco econômico? Não. Um bloco econômico, para ser um bloco econômico como é o Mercosul, do qual o Brasil é a principal liderança, a União Europeia, que é o principal bloco econômico do mundo, ele deve seguir determinadas etapas, determinados estágios, ou nós chamamos basicamente de fases de um bloco econômico, né? Então, nós temos aí primeiramente a zona de livre comércio, depois, só um minutinho, depois a gente tem aí o mercado comum, e veja só, toda essa questão, vamos partir dessas fases para vocês entenderem. A zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum, tá? São as 3 fases fundamentais da formação. A zona de livre comércio significa que não há barreiras alfandegárias. Então, na prática, um país pertencente a um bloco econômico, no caso, Brasil com a Argentina ou com o Paraguai, não teríamos que ter a zona alfandegária. Para vocês que conhecem talvez Foz do Iguaçu, né, onde passam ali para ir ao Paraguai, se muitos passaram por ali, sabe como é que funciona. Existe a aduana. Você não pode ir lá no Paraguai e comprar o Paraguai inteiro mesmo que você tenha dinheiro, porque existe uma fiscalização. O Mercosul, na prática, a zona de livre comércio não funciona. Então o Mercosul, nenhuma das fases dele pode ser considerada verdadeiramente em funcionamento, mas na União Europeia tá? A União Europeia funciona o seguinte: se você sai da Alemanha e vai para a França e quiser trazer a França embora, desde que você tenha dinheiro não tem problema, ninguém te cobra imposto por isso, não pode ser considerada a sua compra como contrabando, por exemplo. Então, a livre circulação de mercadorias, entendeu? Todo mundo pode comprar em todos os países e vice-versa. Por que no Brasil, para o Mercosul, não funciona direito? Porque nós temos uma diferença econômica muito grande entre as nações. O Brasil tem um custo, né, digamos, operacional, para que seja um custo administrativo muito maior que o Paraguai, por exemplo. Então nós temos uma maior carga tributária, diferente do Paraguai. O Paraguai consegue ter mercadorias mais baratas porque tem menos impostos.
porque também é mais barato se administrar o país na visão paraguaia. Então, como é que tu vai vender lá um iPhone no Paraguai e vai vender no Brasil, sendo que a incidência de impostos é completamente diferente? Lógico que lá no Paraguai vai ser mais barato. Então é por isso que eles bloqueiam. Se você for comprar iPhone no Paraguai e a Receita Federal te pegar, tu vai ter problema, tá entendendo? Então não funciona. Aí a gente tem ali a União Aduaneira, onde basicamente se cobram impostos comuns entre as nações. Então você vai cobrar impostos para produtos provenientes de países que não pertencem a um bloco, todo mundo cobra o mesmo imposto. Então, vocês sabem que no princípio, né, a gente tinha vários países aí que produziam para o mercado mundial, industrialmente falando, mas hoje a China domina essa produção. Então vamos pensar o seguinte, tudo que vier da China, Paraguai cobra o mesmo imposto, né, para a entrada da mercadoria, assim como o Brasil, assim como a Argentina. Então, essa é a União Aduaneira. E aí você tem o mercado comum. O mercado comum, ele entra a livre circulação de pessoas e a livre circulação de mercadorias e também capitais. É muito engraçado, eu dei aula na região de Foz do Iguaçu bastante tempo e eu dava muita risada com o que acontecia na situação de alguns alunos que às vezes chegavam lá até dando risada, mas era uma situação meio caótica para eles. Os pais tinham comércio no Paraguai e usavam automóveis, né, emplacados no Paraguai, mas moravam no Brasil. Isso não pode, né? E aí o que acontece? A Receita Federal às vezes fazia as operações e prendiam os carros na casa destes empresários aí que tinham lojas no Paraguai, pais de alunos nossos. E um dia chegou uma aluna com a língua para fora desse tamanho assim, falei, menino, o que é isso? Ela, meu Deus, professor, tive que vir a pé. Falei, mas por que, menino? Ah, a Receita Federal foi lá em casa, tomou o carro do meu pai, não tinha como a gente vir. E aí eu vim a pé. Eu falei, oxe, mas que tristeza. E toma mesmo. Por quê? Porque não há livre circulação de capitais. Se você tirar dinheiro ou colocar dinheiro do país no Mercosul, você tem que pagar imposto. Não é o que acontece na União Europeia. Então, as fases de um bloco econômico, a gente vai ver posteriormente, mas só para dar uma relembrada aos senhores, funciona para a União Europeia, não funciona para o Mercosul, mas os dois são considerados blocos econômicos. Por quê? Porque eles seguem, né, uma estrutura fundamentada para se tornar uma economia única, unida. Não tem nada a ver com o BRICS. O BRICS não segue nenhum desses estágios que eu falei aos senhores, então ele não pode ser considerado como um bloco econômico. A prova cobra muito isso. O grupo não é, olha lá, considerado um bloco econômico. É sim só uma associação de comércio formal. Eu posso chegar, esses dias aí, o senhor Jair Bolsonaro esteve lá falando com o Putin, trocando uma ideia. Que ideia que ele foi trocar? Ele pode ter feito acordos financeiros diretamente com a Rússia, com a sua gestão, né, de governo, no caso Vladimir Putin e o Bolsonaro conversando, vamos reduzir os impostos para exportação de gêneros agrícolas. Vamos. Então, beleza, assina um acordo, isso é um acordo entre eles. Mas, se isso acontecesse num bloco econômico, isso deveria acontecer num comum acordo de todos os membros, entenderam? Porque é uma associação de comércio formal, mas não pode ser. Ó, galera, então olha só, a sigla originalmente nasceu como BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, só que depois ela se tornou BRICS porque a África do Sul também apresentava, mesmo que em menor grau, o mesmo patamar de evolução, ou seja, quando a gente fala numa análise, não levando em consideração a economia em si, mas o poder de crescimento da economia, mesmo ela sendo menor que a do Brasil, mesmo sendo menor que a da China, ela crescia tão rapidamente quanto as nossas economias. Então, viu que a África do Sul também, mesmo que proporcionalmente, tinha um poder muito grande
né, de crescimento. E por isso, com a entrada da África do Sul nesse conceito, o termo de BRIC passa a se tornar BRICS. Entenderam, meus queridos? Então, lembrem do BRICS: Brasil, Rússia, Índia e China. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês aí em relação ao BRICS. Então, tava muita gente assustada com o Brasil, muita gente assustada com a China, com a Índia e com a África do Sul. Esses camaradas vão dominar o mundo. Tava tudo muito bem. E muita gente pensava que a gente ia dominar o mundo, né? Porém, veio a crise mundial de 2008 e as economias desses países tiveram uma desaceleração, com exceção, logicamente, da China, né? A China continua crescendo, independente do que acontece na economia mundial. O poder econômico da China, devido à sua organização política e econômica, né? Um país que basicamente usa mão de obra escrava em muitos dos seus setores, é um pouco diferente se comparar à condição brasileira, por exemplo. Então, essa desaceleração se deu basicamente a partir, né, da crise mundial do capitalismo. A última, antes da pandemia. Que crise é essa? 2008, crise imobiliária americana. A gente vai falar muito disso aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, meus queridos. Economia brasileira, a gente tem que falar um pouco da sua evolução. Para que a gente possa entender a economia atual, a gente tem que entender como que ela evoluiu. Então vamos lá. Entendam, vamos pensar no Brasil, colônia. Quando os portugueses chegam ao Brasil, nós temos o início do chamado período colonial. Mas a gente vai colocar aqui, eu vou colocar para vocês, do início do período colonial até os anos 1930. Professor, mas por que 1930? Porque 1930 é um marco onde vai mudar a história econômica do Brasil e do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, por um elemento místico aqui que acontece, que é a chamada crise de 29. Então, olha aqui, ó, presta atenção, a crise de 29. Isso vai mudar a estrutura completa. Vamos pensar, então, até a crise de 29, o que os anos 1930 eles vão trazer de tão importante para o Brasil. Nós iniciamos a chamada Era Vargas, tá? Então, essa Era Vargas é o início da Era Industrial. Então, vamos entender aqui do início do período colonial até os anos 30. Nós somos um país, basicamente, exportadores de commodities. Uma palavra que às vezes assombra muito a galera por aí nas provas. Meu Deus, professor, o que é um commodity? Eu não sei que porcaria é essa aí. Senhores, o Brasil, do período colonial até a década de 30, ele vai ser um exportador nos seus diversos ciclos econômicos, que começa pelo pau-brasil, parte lá para a cana-de-açúcar, o período, né, aurífero, e aí depois o ciclo do café. Até a crise de 29, o principal produto de exportação brasileiro era o café. A gente sempre brinca que o Brasil teve um problema gigante porque no momento em que nós tivemos a primeira crise mundial do capitalismo e que o mundo passava fome, ninguém ia gastar dinheiro tomando um cafezinho, você entendeu? Como a gente exportava, digamos, um produto supérfluo para um mundo em crise, mesmo a galera, como vocês bem lembram, botando fogo para aumentar o preço do café, nem isso deu remédio e a economia brasileira quebrou de uma hora para outra porque ela era baseada num único commodity, que era o café. Não, professor, mas você não explicou o que é commodity. Commodity, meus amigos, é a matéria-prima. Quando a gente fala hoje, tá? Nós falamos em commodity, é aquilo tudo que vem do setor primário para basicamente o uso da indústria. Então, quando eu falo em gêneros agrícolas, meu filho, eu não sei você, mas eu nunca comi soja, não. Mentira, eu comi uma vez e é ruim. Ela era torradinha e mesmo assim era ruim. Você não vê ninguém comendo soja por aí, raras exceções. Mas você vê tudo quanto é coisa que você imaginar a partir de soja e de milho. Cara, você vai ficar abismado com uma coisa que eu vou te contar. Mas tem muito chocolate famosão aí que
custa caro e você acha que você está comendo chocolate, mas você está comendo soja e milho, tá entendendo? Com um pouco de cacau. Então eles são a base para a indústria alimentícia. A agricultura, tá? O maior exportador de milho do mundo é os Estados Unidos. O maior exportador de soja do mundo é o Brasil. Essas duas culturas, esses dois gêneros agrícolas, ou dois commodities, é que sustentam a maior indústria do planeta, que é a indústria alimentícia. Aquilo que mais movimenta dinheiro no planeta. Tá entendendo? Então, é interessante você entender que quem tem a base na produção do commodity não tem dinheiro, tá? Por mais que você fale, olha, o Brasil é um grande exportador de commodity. Bom para o fazendeiro. Você tem fazenda? Se você tiver, eu fico feliz por você. Como eu não tenho fazenda, eu tenho que pensar como um brasileiro que pensa correto economicamente. Se eu tiver fazenda é diferente, porque para mim essa política é muito boa. Mas o produto primário ou commodity, o que faz ele realmente ter um valor agregado é o seu processamento, a sua industrialização e basicamente a sua venda, né? Ou tudo aquilo que se caracteriza pelo setor terciário. A gente vai ver daqui um pouco. Vamos pensar numa marca de roupa? Pena que vocês não podem falar comigo, mas tem aí diversos... Vamos pensar na Nike então, que a Nike todo mundo conhece. Cara, tu vai comprar uma camiseta da Nike aí, logicamente, né? Vamos falar numa original, porque se os senhores têm o dom de comprar uma falsificada de boa qualidade, eu não sei onde é que tem. Mas uma original, eu digo para você que você paga de 100 a 150 reais. Quando você vai comprar aquele mesmo tecido que foi usado na camiseta, na loja de tecido, você vai pagar por aquilo, pela mesma quantidade de tecido, cara, uns 15 reais. Tá entendendo? Então, olha só, o tecido, ele é o commodity, ele é a matéria-prima. Nesse mercado de alimentação, como eu expliquei para vocês, o tecido pode ser considerado soja brasileiro. Ele custa barato. O que vai realmente render a partir desse commodity é o processamento dele. É o corte desse tecido, fazendo o desenho da camiseta e a venda dessa camiseta em todos os seus setores, ou a passagem dessa camiseta em todos os setores do setor terciário. Quais são esses setores? Nós temos a logística, o transporte, você tem tudo envolvido até a venda final ao consumidor. Então aí lá o consumidor está pagando 150 reais, mas a matéria-prima custou 15. São 10 vezes menos. Onde está essa diferença? Está em todo o processamento e evolução no setor terciário desse produto. Então, quem tem, olha só, olha para mim e presta atenção. Vou falar para vocês agora olhando para mim. Senhores, não tem como uma nação se desenvolver estando baseada apenas no setor primário. Porque neste exemplo que eu dei, da camiseta Nike, Nike patrocina nós, fazendo propaganda gratuita, diante do tecido, de quanto custa? 15 reais, para a camiseta que custa 150, são 10 vezes mais. Nós, Brasil, nos orgulhamos muitas vezes de que somos o sucesso, a força do agro. É bom para o fazendeiro, não é bom para a nação. Para a nação é bom que se domine o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário. E a gente vai ver que o Brasil tem uma falha grave nisso. Tá entendendo? Então, olha só, galera. 1930, a gente pode datar como o fim do período, seja Brasil colônia ou depois, né, com o Brasil República, o Brasil Império, o Brasil República, tanto como colônia ou Brasil independente, a mudança não aconteceu. Até 1930 nós éramos exportadores exclusivamente de commodities, e os senhores entenderam. Acontece que em 1929, aí a crise vai forçar com que nós temos que diversificar a nossa economia, tá? Então, olha só,
A crise de 29 vai trazer ao governo o senhor Getúlio Vargas. Olha que interessante. Para o governo Getúlio Vargas, na sua visão econômica, o governo que se caracterizava até o final, né, da década de 20, até 1929, era a chamada República do Café com Leite. Vocês muito bem lembram que alternava-se no poder, né, presidentes que eram provenientes dos setores agropecuários, os cafeicultores paulistas e os criadores de gado de Minas Gerais. Lembre-se que o gado era muito importante, porque o gado servia como base estrutural para a economia cafeeira. Lembra que você não tem trator, lembra que você não tem colheitadeira, lembra que você não tem caminhão, né? Ou vai surgir a partir da década de 30 alguma coisa, mas os animais, o boi, a vaquinha, não servia para ser pé de picanha, não servia para você se alimentar como faz hoje, e sim para o trabalho. Comer um boi antes da década de 30 era igual você comer um trator hoje, ninguém vai fazer isso, tá entendendo? Então, meus amigos, esses caras se alternavam no poder. Getúlio Vargas era um grande fazendeiro no sul do país, no Rio Grande do Sul, basicamente na região de São Borja, e para ele a política do café com leite era muito boa, mas ele sempre teve uma relação de ligação com o poder, e a visão dele sempre foi governar o Brasil. Então ele abdicou até das suas condições pessoais, que a política atual, né, até 1929 lhe servia, para romper com essa política. O Getúlio Vargas ele vai ser o nome brasileiro que vai ser a oposição à política do café com leite, apoiada pela burguesia. O que a burguesia não gostava dessa chamada política do café com leite? A política dos governadores, porque afinal de contas essa política ela era uma política que favorecia somente o setor primário, somente os produtores agrícolas, os criadores de gado, e toda a carga tributária, impostos, né, ou a carga tributária completa do Estado brasileiro estava no setor secundário e no setor terciário, ou seja, nas pequenas indústrias que haviam no Brasil e principalmente no setor comercial. Então, como eram conhecidos esses amigos do setor secundário e terciário? Os chamados burgueses. Os burgueses eram extremamente revoltados com a República do Café com Leite, porque ficava a cargo deles o pagamento de todos os impostos praticamente no Estado brasileiro. Então eles precisavam apoiar um grande nome que chegasse, né, e rompesse com esta política. Por exemplo, que livrasse a burguesia da carga tributária imensa e que fizesse com que esta base, né, a base agrícola ou a oligarquia brasileira, né, os proprietários rurais, passassem a pagar os impostos, coisa que até então não acontecia. Precisava de um grande acontecimento e precisava de um grande nome. Esse grande nome se chamou Getúlio Vargas. O grande acontecimento se deu com a crise de 29, a primeira crise do capitalismo. E a partir de então, Getúlio Vargas toma o poder. Senhores, olha só que interessante. Nesse momento que Getúlio Vargas toma o poder, tá? Deixa eu tirar aqui. Nós vamos ter, olha só, o período marcado como chamado nacional desenvolventismo. É geralmente o nome que se deu ao acelerado processo do crescimento da renda per capita no Brasil entre 1930 e 1980. O que é que fez com que o nacional desenvolventismo tenha sido a base desse crescimento econômico? Foi a indústria. E por que a gente estava falando de Getúlio Vargas? Porque a era Vargas dá início ao processo industrial brasileiro. Então, a verdadeira industrialização brasileira, ela se dá a partir do governo Vargas. Tivemos um pequeno surto industrial lá a partir de 1808, mas isso praticamente não se conta. Se fala em nascimento da indústria brasileira na década de 30. E aí a gente vem com Getúlio Vargas, que foi o homem que criou isso tudo e vai criar o chamado período nacionalista.
ela começa com a chamada, então, Era Vargas, e nós tivemos como condição fundamental a criação da indústria de base. Senhores, o que é a indústria de base? A indústria de base, ela é justamente, como o próprio nome diz, aquilo que dá base para outras indústrias. Ela é a indústria que vai processar o commodity, que é o minério, né? Transformar ele em ligas, e essas ligas podem ser produzidas com elas, então, máquinas, e essas máquinas, sim, é que vão produzir os bens de consumo aonde você, consumidor final, vai comprar. O que o Getúlio fazia? Na minha visão, não importa a minha visão, mas na verdade é o seguinte, na minha visão eu até achava muito certo. O Getúlio dizia o seguinte, não adianta industrializarmos o Brasil da seguinte forma, deixar com que multinacionais venham se instalar aqui, porque nós vamos ficar à mercê da economia dos países que enviarem essas multinacionais para cá. Nós vamos trabalhar para eles. Então, o que nós vamos fazer? O nosso período nacionalista, nós vamos criar a indústria de base. A indústria de base é aquela que vai dar base para outras indústrias. Tudo tem um começo. Primeiro, a gente vai criar aí uma empresa chamada Vale do Rio Doce, hoje só se chama Vale, uma companhia siderúrgica nacional que vai produzir aí todo tipo de ligas, né, necessárias para a fabricação de maquinários, e aí sim, com os nossos maquinários, a gente vai poder produzir os nossos bens de consumo. Agora, se a gente deixar entrar empresa aqui, que coloque bem de consumo direto no nosso mercado, nunca mais nós vamos nos livrar. Era isso que Getúlio Vargas falava. É por isso que nós chamamos ele de um verdadeiro nacionalista. Ele não queria que o Brasil recebesse indústrias estrangeiras. O Getúlio não queria que você tomasse Coca-Cola. O Getúlio queria que você tomasse Tropical Cola, a Coca-Cola Tropical brasileira. E que mais? Que a Tropical Cola fosse concorrer lá dentro dos Estados Unidos com a Coca-Cola. E não a Coca-Cola vir concorrer aqui com a gente. Ele pensava de que nós tínhamos que criar uma condição de competitividade na indústria, não só brasileira, americana, mas mundial. E que se a gente deixar simplesmente a Coca-Cola montar uma fábrica aqui e a gente tomar Coca-Cola bem feliz, a gente nunca mais sairia economicamente do chão. Getúlio estava certo. O grande problema é que ele foi, sim, um ditador? Foi. Quem não gostava das ideias dele, o que acontecia? Perseguido, preso, torturado, caramba, quatro. Então, assim, tem muita gente que cultua Getúlio Vargas, mas ele tem um lado extremamente negro, né, que também é muito condenado. Mas falando na indústria como uma questão geral, o seu pensamento era interessante. O Getúlio, velho, vamos só para entender um pouco aí o que acontece com o homem. Ele criou pânico para a elite brasileira. Olha o que o homem fez. Quem que era rico no Brasil? Quem era rico no Brasil era a oligarquia, os agricultores e pecuaristas. Ele fez pela primeira vez na história esses camaradas pagarem impostos que nunca tinham pagado na vida e tirou a carga da burguesia e dos industriais passando para eles. Rapaz, esses caras eram a elite, era a riqueza do mundo, do Brasil. O que eles ficaram? Extremamente bravo com o Getúlio, mais bravo. Aí, os Estados Unidos estavam com um olhão desse tamanho no grande potencial da economia brasileira e falando assim, ô Getúlio, vou botar aí, meu amigo, uma fábrica de caminhão. Caminhão é muito melhor que carro de boi para carregar as coisas, vai ser uma beleza. Getulhão, como é que é o nome dessa empresa tua? Isso é a Ford, mas tem também a Chevrolet, a Dodge. É mesmo? Muito obrigado, não quero não. Eu estou montando uma empresa minha aqui que se chama Fábrica Nacional de Motores. Vamos chamar carinhosamente de FNME. Inclusive, americano, não tenho dinheiro não, tá? Para terminar a fábrica, preciso que você me empreste um dinheiro. O americano falou, mas você tá louco, homem de Deus, não tem como não.
Deixa que nós instalamos uma fábrica aí para você. Getulhão falou, não, meu filho, eu quero fazer a minha mesmo, tá entendendo? Com meu dinheiro. Mas eu não tenho todo o dinheiro, então você me empresta um pouco. Os Estados Unidos, eu não posso emprestar, tô sem. Aí olha que interessante, o Getúlio falou, então não tem problema. A Rússia agora já é a União Soviética, né? Socialista. Vou falar com o meu amigo Stalin, que pode ser que ele tenha um dinheirinho para me emprestar. E os Estados Unidos, morto de medo de que o socialismo avançasse já nesse período getulista para a América, falou, Getúlio, mas tu é bravo, né, cara? É bravo, é bravo. Eu tenho as economias aqui, vou te emprestar. Resumindo a nossa história, a maior potência econômica do planeta era avessa ao governo Getúlio. A força econômica brasileira estava avessa ao governo do Getúlio. Então ele tinha duas forças poderosíssimas contra ele, uma interna e outra externa. Quando ele viu que iria receber um golpe, isso 10 anos antes quando realmente vai acontecer o golpe militar no Brasil, ele escreve aquela famosa carta onde ele diz: forças ocultas me querem fora do poder. Forças ocultas a gente pode falar que era a elite oligarca brasileira e os Estados Unidos, né? Ou você vaza ou você vai ser deposto. E ele, como era um gaúcho orgulhoso, disse o seguinte: saio da vida para entrar a história. Pá, deu um tiro no coração e morreu. O que acontece? Acabou o período nacionalista. Aí os Estados Unidos falou: ô glória, pelo menos agora não vou mais ter problema, vou poder usar o Brasil como um terreno, né? Para que eu possa vender todas as minhas mercadorias da minha grande indústria. E aí a gente vai ter um período que ficou marcadíssimo como a chamada abertura internacional. Então, só para relembrar, o período nacionalista, o Getúlio não queria empresa internacional aqui. Ele queria que o Brasil criasse as suas próprias empresas, a sua própria base industrial e não deixasse multinacionais entrar. Os Estados Unidos ficou brabo, teve o apoio da elite oligarca, derrubou o Getúlio. E aí, piazada, a gente vem para uma segunda fase que é a abertura internacional. Este nome aqui, eu chego a sonhar com ele de tristeza. Mas lembre-se que eu estou falando que essa é uma visão, né, que eu tenho e que basicamente não necessariamente pode ser a correta. Mas eu acreditava que o modelo do Getúlio seria melhor para o Brasil e que o modelo do Juscelino Kubitschek tenha feito essa besteira aí. E quando eu vou falar com um pessoal aí, tem gente que fala: ah, você não gostou? Eu falei: não. Então pensa no Peru que nem fez, e o Paraguai que não fez, e a Colômbia que não fez, e a Bolívia, e o Equador, e todo mundo que não fez. Olha a desgraça que tá. Melhor ter feito assim do que não ter feito. Olha o Brasil, olha o Chile. Verdade. Errado não tá. Mas que eu acreditava no Getúlio, eu acreditava. Senhores, olha só que interessante. A fase nacionalista do Getúlio acaba e entra uma fase de abertura internacional. Governo Juscelino Kubitschek lançou o famoso plano de desenvolvimento que foi conhecido como Plano de Metas, que tinha o célebre lema 50 anos em 5, ou seja, o Brasil iria evoluir 50 anos em 5. E aí nós temos o surgimento da chamada indústria de substituição de importações. Por que caramba que o Brasil vai evoluir 50 anos em 5? Lógico, velho, no modelo nacionalista de Getúlio Vargas, ia demorar mesmo para você produzir bens de consumo. Por quê? Porque deveria ser estruturada uma base, né, para que essa base desse a continuidade para a produção de maquinários, de todo o setor energético, de tudo que fosse envolvido, para um fortalecimento de uma indústria de bens de consumo. O que o JK fez? Ele trouxe direto a indústria de bens de consumo para cá. Então, se no modelo de Getúlio Vargas você ia demorar para tomar coca, para o modelo de Juscelino Kubitschek, a Coca-Cola já veio fabricar aqui, tá?
Então, essa indústria, ela chamou, ou foi chamada, de indústria de substituição de importações. Por quê? Porque quando você queria tomar a coca, essa coca era importada. Porque aqui no Brasil, a indústria estava produzindo aço, estava produzindo energia, estava produzindo petróleo, estava produzindo a base, para depois produzir coca. Agora, eu quero tomar coca, não quero tomar petróleo, então você vai comprar a coca dos Estados Unidos, é importada. O Juscelino vai falar o quê? Basta a gente trazer a indústria da coca para cá e a gente vai substituir essa importação por um produto mesmo de uma empresa multinacional, mas que seja fabricado aqui dentro. Sendo fabricado aqui dentro, vai se custar muito mais barato e a maior parcela da população vai ter acesso. Tá certo, Juscelino? Tá certo, tá certo. O problema é que daí depois ninguém mais no Brasil teve condição de montar uma fábrica de refrigerante, digamos assim. É lógico que isso é só uma brincadeira, né? Porque teve muitas aí, mas nada que pudesse se comparar a uma Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola tinha o poder do dumping, o domínio do mercado. A gente deu o exemplo da Coca porque talvez é uma das marcas mais famosas do mundo, mas aí entraram todas as empresas multinacionais que os senhores estão acostumados a ver até hoje. Inclusive, este ano, devido à pandemia, este ano passado, a fábrica da Ford, né, ela acabou fechando no Brasil. Era justamente um dos símbolos dessa indústria de substituição de importações. Para você comprar um carro Ford importado, ele era mais caro, muito mais caro e prejudicava, né, a venda desse produto na indústria, no mercado nacional. Trazendo a indústria para o Brasil, barateava o custo. Aí você vai falar, professor, mas daí agora a Ford foi embora? Agora vai ficar caro de novo? Não, meus amigos, é que agora nós estamos no século XXI. É a globalização, a revolução dos transportes, das comunicações. Agora a Ford pode fabricar lá na China, se ela quiser, que ela vai conseguir vender aqui para você num preço bom, tranquilamente. Mas nesse período não era assim que funcionava. Então tinha que se produzir próximo do mercado consumidor. E falando em Brasil, o mercado consumidor era São Paulo. Por isso a gente teve a base dessa indústria na região paulista, que era onde estava o maior mercado consumidor. Ah, professor, mas por que estava lá? Porque São Paulo tem o histórico, desde o Brasil colonial, de ser o centro da economia, né? Lá com o período aurífero, que você vai falar, não, mas era Minas Gerais. Mas Minas Gerais não tem porto. Então, toda a exportação do ouro saía por Santos. E São Paulo ficava com boa parte desse dinheiro. O café, qual foi a base, né, da economia brasileira por tanto tempo? O café, os cafeicultores, então estava ali o dinheiro. Quando a indústria veio, ela vai se instalar onde? Aonde estava o dinheiro, onde estava a movimentação econômica do país, que era São Paulo. E aí, a gente teve um problema gravíssimo. Lembra que o Getúlio Vargas pegava dinheiro meio ameaçando ou coisas do tipo? Muito bem. Agora, os Estados Unidos tinham tudo que ele queria na mão. Ele tinha basicamente um governo, né, que abria para a sua indústria o Brasil. O Raul Seixas fez até uma música que chama-se Aluga, né, que na visão do Juscelino Kubitschek, a solução era alugar o Brasil. Alugar o Brasil significa alugar o seu território para o mercado consumidor. Fazendo o quê? Trazendo as multinacionais. Então, olha só, galera. A gente tem um período, nos anos 50, que a gente vive o auge da segunda revolução industrial. Correto? Qual era o símbolo da produtividade nessa segunda revolução industrial? Um negócio que se chamava... Eu aperto a caneta aqui. Nossa, peraí, pessoal. Um negócio que se chamava automóvel. Automóvel. Tudo que os americanos queriam vender na vida deles, além de Coca-Cola, eram automóveis. Então, se abre o Brasil, ou se, como o Raul fala, aluga-se o Brasil,
Os americanos têm como... E aí vocês têm que entender por que os americanos, tá? Você tem que entender por que os americanos, porque a gente está falando num período que do outro lado do mundo está a União Soviética. E a União Soviética estava ali, pensando no Brasilzão, como um Brasilzão amplo e digno para sustentar o seu socialismo, assim como sustentava o socialismo, o capitalismo americano. Então, os Estados Unidos, ele queria amarrar economicamente o Brasil. A melhor forma de amarrar economicamente o Brasil era colocando a indústria automobilística aqui. E para isso, piazada, foi implantado o chamado modal rodoviário, tá? Então olha aqui, ó, presta atenção no que eu vou falar do senhor. Isso aqui foi uma das maiores porcarias que fizeram no nosso Brasil. É por isso que eu digo para vocês que eu tenho um problema com o Juscelininho, né? Apesar dele gostar muito de aviões, eu gosto muito de aviões, mas esse problema eu tenho com ele. Como os Estados Unidos queria implantar uma indústria que vendesse automóveis e caminhões, a gente foi proibido. E eu digo por que proibido? Porque, afinal de contas, todo o nosso desenvolvimento nesse plano de metas, nesses 50 anos em 5, esse desenvolvimento foi feito à base de dinheiro emprestado dos Estados Unidos. E esse dinheiro emprestado, ele só era emprestado para um fim, aquele fim que era definido pelo próprio governo americano. Então, num país de proporções continentais, como é o nosso, você ter um país com uma base do sistema de transporte rodoviário é horrível. Nós tínhamos que ter, como a China, como o Canadá, como os Estados Unidos, como a Rússia, tá? Para a parte interior, para o continente, o transporte ferroviário, o transporte fluvial, né? O Brasil é rico hidrograficamente. Para o oceano aí, o transporte de cabotagem, de navio contornando a costa, mas não fazer você sair lá do Rio Grande do Sul e chegar lá no Rio Grande do Norte com a carreta. O transporte rodoviário ele é viável e muito bom para pequenas distâncias, mas para grandes distâncias ele é o transporte mais caro do mundo. Perde somente para o transporte aéreo, mas proporcionalmente é o que mais se gasta. E nós temos toda a movimentação de cargas no Brasil, basicamente quase 70% delas, em cima do transporte rodoviário. É por isso que quando os nossos amigos caminhoneiros param, eles literalmente param o Brasil. E aí, olha só, economia, política, vamos lá? Quando o senhor está assistindo o jornal, o senhor está lendo alguma coisa na internet sobre política, e de repente você vê lá, o custo Brasil aumentou, né, tantos por cento devido ao aumento da inflação. Você vai falar, meu Deus do céu, mas eu não sei o que é o custo Brasil. Filho, é por isso que a gente vai ver na próxima aula que este custo, ele é a soma de tudo que se gasta na produção de uma mercadoria até ela chegar ao consumidor final, que é você. Por isso que todo mundo fala, mas nos Estados Unidos um iPhone custa $200, aqui um iPhone está custando não sei quantos... Mas, cara, é que um iPhone para chegar na tua casa, certo? Ele tem um custo enorme, porque todo esse transporte feito a partir do sistema rodoviário, entendeu? Em todos os estágios, para esse telefone chegar até a sua casa, tudo isso é somado no valor dele. Posso te falar uma coisa? O iPhone não é feito no Brasil, o iPhone é feito na China. Por ter sido investido no modal rodoviário, o Brasil tem um problema gigante, por exemplo, com a sua relação de portos. Olha só que interessante, isso aqui não é eu que estou falando, isso aí quem falou foi o Discovery Channel, Discovery Channel. Esses dias, muito legal a reportagem, ou seja, o programa que eles fizeram. Um navio no porto de Roterdã, que é o porto mais eficiente do mundo na Europa, entre ele descarregar e carregar, ele demora 16 horas. Este mesmo navio chegando no Brasil,
no Porto de Santos para descarregar e carregar, ele demora 12 dias. 16 horas para 12 dias. Por quê? Porque ele tem que entrar numa fila de navio para esperar a vez dele. Aí em Santa Catarina, os senhores que estão aí ali em Balneário, os senhores que estão aí na região de Itajaí, vocês estão vendo a filinha de navio lá que tem para estar perto do porto. Porque não tem estrutura. Você entendeu? Irmão, é assim, ó. Se um caminhão vai fazer um frete para você, certo? E de repente ele vai ficar 3 dias parado, ele vai te cobrar os 3 dias. Porque se ele sair de Florianópolis a Curitiba, ele vai num dia, certo? Volta no outro. Agora, se ele sair de Florianópolis para Curitiba e tem que ficar 3 dias em Curitiba parado, ele vai te cobrar mais uma viagem, porque ele poderia fazer outra. É isso que o navio faz. É isso que o Custo Brasil gera para a gente. O intenso custo do transporte da mercadoria por ter sido investido no setor rodoviário e não naquilo que o Brasil precisava, que era o setor ferroviário, portuário, né, e marítimo e fluvial. Agora, o que acontece? Nós fomos forçados, devido ao governo, né, ter criado esse plano de metas de evolução de um Brasil em 50 anos e 5, mas que não tinha infraestrutura. Então essa infraestrutura foi gerada, mas de acordo com aquilo que era lucrativo para os Estados Unidos. E aí, conto para vocês. A gente vai entrar numa fase de 1961 a 1964, que é o período da chamada crise política, que vai eclodir com a chamada, o chamado período militar. Na próxima aula, meus queridos, a gente vai falar sobre o Brasil no governo militar, o governo Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique e o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Aí sim a gente vai falar de toda a condição atual da economia brasileira, pós-Covid, tá? Como está o Brasil para o setor primário, para o setor secundário, para o setor terciário. E na próxima aula, tamo junto. Beijo, galera, fiquem bem, até mais, valeu!